E aí, quem tem melhor elenco? Palmeiras, Flamengo ou finalmente Botafogo? Band Esporte discute isso. Data FIFA acabando e o que tá voltando, Copa do Brasil, beleza, não importa pra gente. Mas tá voltando o Brasileirão com os jogos adiados do Inter. O Inter enfrenta o Fortaleza e o Lion pode aí, se por acaso ganhar do Inter, tomar a liderança de novo. E hoje o grupo se representou no Espaço Lonier, no CT Lonier, para os treinos voltarem após a folga, a longa folga aí de data FIFA, e teve surpresa no treinamento. Quer dizer, duas novas aí figuras, uma nem tão nova assim, mas uma nova figura e uma que andava sumida há um bom tempo. E qual time aí dos 4 primeiros terá a maior sequência ou mais difícil sequência de jogos nos próximos 30 dias? Estamos no dia 9, 10, né? Até o próximo dia 10 de outubro, quem terá a sequência mais difícil? Lembrando que o Palmeiras tem menos jogos porque já rodou de tudo, só Brasileirão, né? Isso e muito mais já, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal. Notícia do Fogão, a casa de quem está bem informado sobre o Glorioso. Uma coisa, um pedido. Pô, pessoal, vou botar aqui na tela, menos de 10% das pessoas que assistem os vídeos deixam o like. Pô, deixa o like aí, é de graça, pô. Você ajuda o YouTube a perceber que esse conteúdo aqui é bom e disparar para mais pessoas, para que mais pessoas vejam, assistam e esse efeito cascata continue, essa roda gigante continue e o canal cresça forte e saudável. E outra coisa, cara, acho que mais ou menos 10%, 11% das pessoas que assistem o canal aqui, que estão aí agora assistindo, são inscritos. A maioria esmagadora, quase 90% não é inscrita, cara. Tá assistindo o vídeo aqui agora? Você deve ser um cara que é não inscrito. Então se inscreve aqui, cara. Se inscreve. Tu vai receber todos os vídeos sobre o fogão aí na sua casa. Então, bora pro vídeo. De uma semana que tem muito mais enfoque na nossa seleção brasileira, mas cujo mercado da bola está sendo finalizado. Vamos também começar a entender como é que será o trabalho das equipes brasileiras neste período pós-data FIFA, enfim, imaginando o presente com a seleção brasileira e o futuro das equipes do futebol daqui. E eu estou sempre muito bem acompanhado com ele, que é o titular da mesa. Hoje estou substituindo o querido Tomás Rafael, que está se recuperando de uma gripe. Tomás em breve já vai estar aqui de volta com a gente. Tenho a honra de estar ao lado de Júlio Gomes. Júlio, uma honra estar contigo, amigo. Beleza, Ivanzito. Um grande abraço para você. É um prazer tê-lo aqui. Melhoras para o nosso Tomás Rafael, que logo estará com a gente, está na audiência. Me prometeu que ia estar na audiência, hein? Sim, hoje tem que estar. Tem que estar. Tomou uns remédios lá e tal e está na audiência. Grande abraço para o Tomás, melhoras para ele. E um abraço para você que está em casa acompanhando depois do jogo. Jogos de Série B hoje a gente vai ver, né, no nosso programa, ao longo do segundo bloco. Classificação e tal. Mas é uma semana diferente, é uma semana de pouco futebol, pelo menos nesse começo da semana, ali a partir da quinta, da sexta-feira, começam os jogos de seleções, as seleções europeias de volta a campo com a tal da Nations League, que cada vez aperta mais a chance de seleções sul-americanas jogarem com as europeias, porque mudaram o regulamento, a gente vai explicar tudo isso amanhã. Mudaram o regulamento e agora é que eles jogam mais ainda entre eles e, claro, as eliminatórias sul-americanas da Copa com a seleção brasileira aí um pouco pendurada, ainda que tenha vaga para todo mundo, né? Jogam 10 e entram 11. Tá fácil, né? Todo mundo fala, não, o Brasil tem que ganhar sexta-feira do Paraguai. A Venezuela vai para Copa. Exato, tem que ganhar pelo no mútil, dá para avançar com tranquilidade. O Júlio lembrava bem de Série B, daqui a pouquinho a gente vai falar, porque o Santos já é o terceiro colocado, hein? Vai viver num momento delicado, já chegou a ter nomes envolvidos numa possível contratação para assumir o comando técnico do Santos, enfim, tudo isso a gente vai falar da Série B daqui a pouquinho, mas a gente começa, meu caro Júlio, falando da janela de transferências, né, que está oficialmente fechada, e a movimentação dos times brasileiros, né, ela foi muito grande, né? Antes disso, nós temos também o indicativo também das datas, né, meu caro Júlio Gomes? A gente, podemos ir com o mercado, né, que a gente... Vamos lá, então. Não, vamos ver a sequência. Isso, vamos com as datas FIFA, né? Exato, as datas FIFA, daqui a pouquinho a gente fala do mercado da bola. A gente está numa data FIFA. Isso. E quando os times voltarem, eles farão ali 3 semanas de jogos para outra parada, próxima data FIFA. E a brincadeira aqui é ver o que vai acontecer com os 4 favoritos a título do Campeonato Brasileiro, ali Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fortaleza. Não sei se a gente vai ter todos na tela, Luquinhas. Vamos por partes, o Luquinhas me destaca. Vamos por partes, vamos primeiros a analisar equipe por equipe. Daqui a pouquinho eu falo do mercado, acabei sendo traído pelo TP. Vamos lá então. O Palmeiras, né, Júlio? A gente até comentava fora do ar. Como briga em uma frente só, é o que tem menos jogos neste período de 3 semanas. Então, todos os jogos pelo Campeonato Brasileiro, em casa contra o Criciúma, fora contra o Vasco, em casa contra o Galo
e fora contra o Bragantino. Além desse espaço mais curto de jogos nesse período, me parecem adversários que são ganháveis ou tem uma agenda um pouco mais tranquila a equipe do Palmeiras? Essa é a grande questão, né? O Botafogo tem 50 pontos, o Fortaleza 48, o Palmeiras 47, o Flamengo 44. E o Fortaleza e o Flamengo têm um jogo a menos. Então a diferença do Palmeiras para o Botafogo é de 3 pontos, sim, mas pode ser de 4 para o Fortaleza, se o Fortaleza ganhar um jogo a menos, e esse jogo a menos a gente vai ver que ele vai aparecer aqui na tela daqui a pouquinho. A questão aqui é o Palmeiras, como perseguidor, ele tem uma tabela bem interessante. Dá para imaginar que vai chegar nessa data FIFA, por exemplo, para a próxima, já como um grande candidato, até como líder do Campeonato Brasileiro? Pode acontecer, porque em 3 semanas, o Palmeiras vai fazer essas 4 partidas que estão na tua tela. E daqui a pouco a gente vai ver que o Botafogo vai jogar 6 vezes, que olha aí, o Botafogo, o Flamengo vai jogar 7 vezes e o Fortaleza vai jogar 7 vezes. Se a gente olhar para esses 4 adversários do Palmeiras, um a cada semana inteira livre para treinar, recuperar machucado, a gente passa. O calendário do brasileiro, ele não é só mal organizado, e é isso que a gente vai mostrar agora. Ele não é só mal organizado na questão de, tira estadual, resolve tudo. Mesmo com estadual, ele poderia ser feito de uma maneira em que os clubes sofressem menos. Ele é feito de uma maneira em que você tem pedaços ali, 2 meses. No ano passado foi agosto, esse ano por causa da Copa América foi mais agora, foi agosto também muito pesado, mas junho muito pesado. Você tem alguns pedaços do calendário em que os times jogam toda semana jogos importantes. Você poderia espaçar muito mais a Copa do Brasil. Você poderia empurrar a Copa do Brasil, por exemplo, para o final do ano, quando só sobram na Libertadores os finalistas. Você não coloca a Copa do Brasil, a hora decisiva da Copa do Brasil, quando está todo mundo jogando oitavas e quartas de Libertadores. Você poderia espalhar isso melhor. Então, qual é a situação do calendário? Agora, para os times que vão sendo eliminados, ele vai ficando um calendário mais tranquilo até que os europeus. Porque os europeus ainda têm, vira e mexe jogo de meio de semana. E aqui não, o Palmeiras vai ser só fim de semana. Criciúma em casa, Vasco fora, Galo em casa, Bragantino fora. Nesse momento, eu vejo problemas no jogo do Vasco. Porque o Vasco está muito forte em casa e está bem no campeonato. O Vasco cresceu no campeonato. E aí, por exemplo, quando a gente pega esse comparativo do Palmeiras com o Botafogo, né? Júlio, você falava do Palmeiras, só deixa eu ilustrar até com o Botafogo para a gente fazer um comparativo já entre os dois. O Botafogo, ele tem, além do brasileiro, além dos 4 jogos do brasileiro, a segunda disputa que o Botafogo tem, que é a Libertadores. Então, em casa contra o Corinthians, aí joga pela Libertadores o jogo de ida no Newton Santos contra o São Paulo, aí volta ao Brasileiro para jogar no dia 21 fora de casa contra o Fluminense. Isso é importante. Sem viajar. Então são 3 jogos sem viajar. Exato. Corinthians, São Paulo e Fluminense no Rio de Janeiro. E um clássico contra uma equipe que também, aliás, os 2 duelos do Brasileiro são contra equipes que lutam contra os... Aliás, 3 desses duelos, né? Porque além, depois do jogo de volta, já no Morumbis, contra o São Paulo, volta a jogar em casa, ou seja, viaja muito pouco nessa conexão contra a equipe do Grêmio e fora de casa contra o Atlético. Quer falar um pouquinho do Botafogo ou a gente já... Não, é importante esse comparativo, porque se a gente olhar para as tabelas de Botafogo e Palmeiras, Botafogo 3 pontos na frente, o primeiro jogo deles na volta da data FIFA é muito parecido, os 2 jogam em casa contra times que lutam para não cair. O Botafogo contra o Corinthians, o Palmeiras contra o Criciúma. Times que vão tentar arrancar 1 ponto. Sim. Essa é a ideia. E aí, o Botafogo tem contra o Fluminense, um jogo contra o Fluminense no Maracanã, que é muito parecido com o que o Palmeiras tem contra o Vasco em São Januário. Por causa do Botafogo, nenhuma viagem, por causa do Palmeiras, viagem curta, mas estádio cheio no caso do Fluminense, estádio cheio no caso do Vasco, e se o Vasco está melhor na tabela do que o Fluminense, a fase é parecida, o Fluminense também cresceu. Então são 2 jogos parecidos aí, difíceis, e também parecidos os jogos subsequentes, porque aí o Palmeiras joga com o Atlético Mineiro em casa e o Botafogo com o Grêmio em casa, os 2 times estão mal. Os 2 são jogos de vitória. Então são tabelas parecidas. O que muda aí? Muda o fato do Botafogo ter 2 jogos contra o São Paulo. E isso não é pouca coisa. Né? Isso não é pouca coisa. Você vai enfrentar, o Botafogo vai fazer 2 batalhas contra o São Paulo. Então ele vai poupar jogadores contra o Fluminense. Que é o mais provável, vendo a tabela. Ou ele não vai poupar ninguém. Porque está vindo da data FIFA. E aí teria os jogadores descansados. Uma sequência grande aí contra Corinthians, São Paulo, Fluminense, São Paulo. E aí depois, quando chegar lá contra o Grêmio, vê
o que faz. Pode ser. Até porque a única viagem mais longa que ele faz nessa questão, saindo desse trecho, Corinthians, São Paulo, Fluminense e São Paulo, jogo de volta, é o Grêmio. Então você tem esses 4 jogos que o São Paulo, né? O Grêmio é verdade. Joga ele só faz 5 uma viagem jogos. para São Paulo aqui para jogar no Morumbi. E a viagem do Rio para Curitiba contra o Atlético, com todo respeito, também não é uma viagem muito longa. É a muito última longa. da lista. E aí temos uma nova data FIFA, uma nova parada, né? Por isso que é esse recorte aqui. Então, é muito interessante saber como que o Botafogo vai fazer essa gestão de elenco, se é que ele vai fazer. Né? Porque ele teve uma sequência ali em que ele jogou contra Flamengo no Brasileiro e os jogos contra o Palmeiras na Libertadores sem poupar ninguém. Sim. E eu acho bem capaz que o Botafogo jogue contra Corinthians, São Paulo, Fluminense e São Paulo sem poupar ninguém e depois ele vê ali contra o Grêmio o que ele pode fazer. É bem interessante ver como o Palmeiras vai ter uma semana mais livre e o Botafogo vai ter essa espécie de dilema, além de jogos muito duros contra o São Paulo. Mas se a gente olhar agora para Fortaleza e Flamengo... que até o que a gente ia destacar, porque são agendas maiores. Ainda. Exatamente, são agendas de 7 jogos. Vamos voltar então na tela com o Flamengo e com o Fortaleza? Então vamos lá, eu já vou falar os dois numa tacada só. O Flamengo joga em casa pela Copa do Brasil, é aquela história, 3 frentes. Aí você volta da Copa da data FIFA e o Flamengo é quem mais perde jogadores, né? Sim. Ele volta da data FIFA tendo que decidir contra o Bahia. Por sorte não. Teve competência, ganhou a primeira partida fora de casa na ida. Exato. Por isso que eu achava tão perigoso esse confronto contra o Flamengo. O Flamengo estava mal fisicamente, Bahia em bom momento, mas Bahia não aproveitou. Sim. E agora o Flamengo joga em casa. Mas aí na sequência... Aí tem o Vasco em casa... Aí depois, aí os 2 jogos no Rio, né? Aí o terceiro também no Rio, que é contra o Peñarol, o jogo de ida no Maracanã. Aí o primeiro jogo de viagem é para o Rio Grande do Sul, encarando a equipe do Grêmio, já podendo jogar na Arena do Grêmio. E aí você tem o jogo de volta numa viagem que não é tão longa, né? Rio Grande do Sul, Uruguai, para encarar o Peñarol. Talvez ele não volte para o Rio, eu não sei o que o Flamengo vai fazer, não sei. Porque você está falando de um espaço de 4 dias, seria até meio tolo ele fazer um voo de 5, 6 horas para voltar para o Rio, para depois pegar um voo para o Uruguai, que seria muito longo. Porto Alegre, Rio é um pouco menos que isso, mas eu acho que tem sentido você ficar e já ir para Montevidéu, já se aclimatar à cidade, enfim. Chega um dia depois, né? Por exemplo, termina o jogo dia 22, dia 23, você chega no Uruguai. Lá dia 25 mesmo, ele é obrigado a estar lá um dia antes. Né? Exato. Aí joga com o Atlético Paranaense em casa pelo Brasileiro, com o Bahia fora pelo Brasileiro. Notem que os 4 jogos do Brasileiro estão aí também, ó, contra Vasco, contra Grêmio, contra Atlético, contra Bahia. E aí, Ivan, eu vejo o Flamengo, claramente ele vai rifar esse jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre. Então também tem essa, pode ser que os titulares nem vão para Porto Alegre, aí eles vão direto para Montevidéu, depois do Rio de Janeiro, porque eu acho difícil você rifar o jogo contra o Vasco, é um clássico, é muito importante para a torcida. Esse jogo contra o Grêmio fora, então perceba como o Flamengo tem ali contra o Grêmio, e dependendo de como forem os jogos, depois contra o Atlético ou contra o Bahia no Brasileiro, ele tem ali uma possibilidade muito grande de ter que abrir mão desses jogos. Sim. E aí ele vai ficar mais atrás ainda na tabela. Por isso que eu quis fazer essa comparação, para a gente ver como o Palmeiras e mesmo o Botafogo jogando a Libertadores tem uma tabela mais favorável do que a do Flamengo. Sem dúvida. Que tem que ir para Montevidéu, que tem que ir para Salvador. Né? E aí você tem que rifar obrigatoriamente alguns jogos. Né? E tem o mata-mata mais, que é o da Copa do Brasil. Sim. E aí o Fortaleza, ele tem... Que também está vivo, né? Tá em 3 frentes. Ele tem a Sul-Americana, em 2 frentes. Ele não tem a Copa do Brasil. Sul-Americana e Brasileiro. Mas ele faz um desses jogos atrasados, esse jogo atrasado que ele tem. Que aí transforma em 7 jogos. Exato. Então o primeiro jogo dele da lista, a gente pode considerar esse o jogo atrasado, por exemplo, que é o jogo contra o Inter, fora de casa. O primeiro jogo da lista é o que vai fazer o Fortaleza assumir ou não a liderança de fato do campeonato. Sim. Ele está 2 pontos atrás do Botafogo. Se ele ganhar do Inter fora de casa, ele assume a liderança. É um jogo duro contra o Inter. Aí, segue lá no Sul, porque o Fortaleza viaja muito mais que ele. Exatamente. Aí tem o Atlético Paranaense, vou voltar a encher a nossa tela para trazer para o amigo com mais tranquilidade, como o Juliano destacou, o jogo extra contra o Inter, e depois também fora de casa, no Paraná, encarando o Atlético dia 14. Aí os 2 duelos da Sul-Americana, né? Dia 17 joga no Castelão contra o Corinthians, aí nesse entre datas tem o jogo
também em casa contra o Bahia, recebe o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, e aí 3 dias depois vai ter que viajar para São Paulo. Cara, aí e é complicado, hein? Sobe para receber o Cuiabá. E desce para jogar contra o Grêmio. A distância de voos ela é muito longa nesse espaço de 3 jogos. É por isso que o Fortaleza é um fenômeno. Sim. Porque o Fortaleza, ele viaja muito mais do que todo mundo. Tá todo mundo chorando aqui no Rio, em São Paulo? Porque o calendário. O Fortaleza, além de ter jogado mais jogos do que todo mundo, porque ele chegou na final do estadual, ele chegou na final da Copa do Nordeste, ele jogou todos os jogos possíveis até agora na temporada. Além de ter jogado mais do que todo mundo, mais do que o Flamengo, que o Palmeiras, que o Botafogo, ele viaja muito mais. Sim. As distâncias são enormes. Então, para mim, a chave do Fortaleza é entender o que ele vai fazer na Sul-Americana. Porque, se a gente olhar na sequência, ele tem 2 jogos em casa contra Corinthians e contra Bahia. Tranquilos. E ele pode jogar em casa contra o Corinthians na Sul-Americana, com força máxima, 50 mil pessoas no Castelão, tá tudo certo. Mas aí, dependendo do resultado da ida, dependendo do que acontecer na ida, ele tem sim que negociar o jogo de volta. Até porque o Corinthians está jogando com o time reserva sul-americano. Sim. Então vai que o Fortaleza, sei lá, mete 3-0 no time reserva do Corinthians no jogo da ida. Ele pode muito bem negociar em Itaquera e segurar alguns jogadores, que é para nem viajarem para São Paulo e já estarem lá em Fortaleza para o jogo contra o Cuiabá. Sim. Então, essa negociação de calendário para o Fortaleza, entre datas FIFAs do Fortaleza e do Flamengo, ela é muito mais delicada do que para o Palmeiras e para o Botafogo. E é por isso que eu acho que o Campeonato Brasileiro ele está se desenhando por uma disputa entre Palmeiras e Botafogo. Esse pedaço da tabela que a gente viu, daqui a pouco a gente vê de novo, esse pedaço da tabela, ele pode bagunçar, o campeonato ele é aberto, os jogos são difíceis de serem previstos, os resultados, mas ele pode sim indicar um caminho de campeonato. Flamengo passou do Bahia, passou do Peñarol e teve que negociar jogo e ficou 6, 7 pontos atrás do Brasileiro. Fortaleza passou do reserva do Corinthians na Sul-Americana, mas acabou perdendo ponto no Brasileiro, ficou para trás. Ou o contrário, segue na mesma toada no Brasileiro. A gente vai conseguir, quando a gente chegar na próxima pausa da data FIFA, depois do jogo aqui de outubro, nessa semana livre que a gente está tendo, a gente vai olhar para o campeonato e vai falar, ele já está mais decantado aqui, ele está mais desenhado. Vai ser entre esses, vai ser entre aqueles. Tem um ponto, Júlio, vamos voltar com a tela, que aí eu queria ver o que a gente pode fazer de análise de pontos antecipados, o que a gente pode ver do total de pontos que essas equipes vão fazer. No Brasileiro? Exato. Quando eu falo, por exemplo, do Palmeiras, não sei se você vai concordar, não acharia impossível que o Palmeiras fizesse 10 ou 8 pontos. Não, 10 eu acho. 10 pontos eu acho mais possível. 10 ou 12. Acho que o Palmeiras vai ganhar do Criciúma, do Galo e do Bragantino. Sim, eu acho que o jogo mais complicado é contra o Vasco, sim. Aí se você fala de 10 pontos... 10 pontos aí, vai. Você está falando de o Palmeiras com 57. Vamos lembrar desse dado, você que nos acompanha, tá? 57 pontos do Palmeiras. Aí o Botafogo... 29 jogos, né? Faltariam 9 para acabar. Isso. Tá? O Botafogo, eu já acho que tem uma sequência de jogos mais complicadas, porque é aquilo. Encara os 3 que lutam contra o rebaixamento. Isso pode ser a sua cruz ou pode ser a sua espada. Você pode ter um momento muito positivo de conseguir aproveitar o momento delicado e tirar 9 pontos dos 3, ou você perder ali, não perder o jogo, mas empatar, por exemplo. Para o Corinthians seria maravilhoso um empate contra a equipe do Botafogo jogando fora de casa. Eu diria que 8 ou 9 aí para o Botafogo. Eu também, pelo que eu vejo, 8 pontos, acho que ele estaria bem possível. Corinthians, acho que ganha do Grêmio. E aí, contra o Fluminense, contra o Atlético Paranaense, ele pode ganhar uma, pode empatar as duas. Eu acho mais ou menos o Atlético Paranaense hoje, o Botafogo ganharia. Em 5 de outubro, não sei se o Atlético vai ter dado uma melhorada, não sei o que ele vai ter feito contra o Racing também na Sul-Americana, que é a prioridade do Atlético. Exato. Mas vamos dar 9 pontos para o Barcelona. Pontos. 9? Barcelona, Botafogo. 59. 59. Palmeiras estaria com... 57. Já cairia de 3, um pontinho já sai daí, então vai para 2. Eu acho que vai acabar a sequência, eles separados por 1 ou 2 pontos. 1 ou 2 pontos. Aí você pega, por exemplo, Flamengo. Meu Flamengo. Vasco. Acho que o Flamengo vai avançar nas 2 eliminatórias, tá? Também acho. Tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Cara, mas vai sofrer contra o Peñarol. Com o Peñarol, acho que não tenho minhas dúvidas. Não, tem jogo. Tem jogo e um jogo muito parelho. Mas vamos lembrar que essa data FIFA vai ajudar o Flamengo. Sim.
É uma recuperação. Pedro acabou de voltar de lesão, já fez um jogo, já vai estar mais inteiro, está treinando com a seleção. Gabigol estava lá cantando com rap, parece que a coxa já está legal também, então pode estar à disposição. Mas eu vejo assim, Flamengo em casa, um clássico contra o Vasco. Jogo fora contra o Grêmio necessitado de pontos, em um jogo em que possivelmente o Flamengo vai mandar o time reserva. Sim. Em casa contra o Atlético Paranaense, fora contra o Bahia. Eu acho que o Flamengo vai fazer 5 ou 6 pontos aí. Cara, 49 pontos. Se ele fizer 6, Fica ele vai para praticamente 50, fora da disputa. Só se fizer 6, aí ele vai para 50, e a gente tá falando do Palmeiras 57 e Botafogo 58 ou 59. E o Flamengo ainda com um jogo a menos, mas teoricamente vivo nas eliminatórias. Pode ser uma sequência que tire o Flamengo do Brasileiro, essa sequência. E aí, como você começou a falar, e o equilíbrio de Palmeiras e Botafogo. Vamos ver o Fortaleza, até para fechar então esse quarteto? Internacional fora, jogo complicado. Complicado porque o Inter melhorou. O Atlético Paranaense, mesmo num mau momento fora, mas acho que é um jogo ganhável. Mas aí o Atlético vai botar time reserva. Que aí é o que você falou do duelo contra o Racing. Aí, com o Bahia. Contra o Bahia, aquilo que você falou, como que o jogo no Castelão vai condicionar. É um jogo que dá para imaginar um empate? Ele dá para imaginar um empate? O Fortaleza são 10 vitórias seguidas no Castelão. Sim, sim. Eu acho que esses jogos contra o Bahia e contra o Cuiabá, a gente tem que conceder 6 pontos pro Fortaleza. Mesmo tendo esses duelos contra o Corinthians? Acho que sim, acho que ele vai priorizar o brasileiro, o Fortaleza. Então dá para tirar aí 6 pontos contra o Inter fora, dá para tirar um pontinho? Fora. Acho que dá para tirar uns 2 pontinhos ali. Fora. Será que o Fortaleza, nesses 3 jogos fora, ele faz 4 pontos, por exemplo? Ganhar matar um e perde um? Dá para imaginar 4 pontos. Pode ser. 4 pontos mais 6, 10. O Fortaleza iria para 4, 7, 10. 58 seria o líder ou empatado com o Botafogo. Sanduichado ali entre Botafogo e Palmeiras, mas agora sim com o mesmo número de jogos. Sim. Então, assim, se o Fortaleza fizer o dever fora de casa, fizer o dever em casa, e ganhar uma fora de casa, uma contra os gaúchos, contra os times do Sul, né? Uma dessas viagens, ele conseguir uma vitória, ele vai chegar na próxima data FIFA junto com o Botafogo e Palmeiras nessa disputa. E seria interessante a gente ver o Flamengo desgarrado, né? Como é que faz com a Sul-Americana? Para mim é um dilema dos grandes. Porque o Fortaleza, o grande interesse do Fortaleza passa a ser essa competição. Mas a gente está falando de Botafogo 59, Fortaleza 58, Palmeiras 57 e Flamengo 50. Dá para então imaginar que a gente possa ter um retrato contigo e com o Tomás na próxima data FIFA de como você falou. Botafogo e Palmeiras e ter um Fortaleza Botafogo aí e Palmeiras mais fortes, né? um Fortaleza que não está abandonando a disputa e o Flamengo um pouco mais para trás. Eu acho que é bem... Porque mesmo que o Fortaleza empate 2 esses jogos e perca os jogos do Sul, ele faria 8 pontos e ele chegaria a 56. Sim. Se a gente imaginar o Botafogo com 59, o Palmeiras com 57, 56 está na vivo. Você está na disputa, na briga. mas com a força que o Fortaleza tem em casa. Sim. E se tivesse sido eliminado da Sul-Americana pelo Corinthians, mais ainda. Que aí vai sobrar só o brasileiro e ele também vai estar na mesma situação do Palmeiras, talvez do Botafogo, de priorizar totalmente o Campeonato Brasileiro. Vamos ver, vai ser muito interessante essa janela. Acho que essa janela decide muita coisa e quem tá mais perigando no brasileiro é o Flamengo. Que vai viver o momento mais delicado dentre esses 4 que a gente trouxe. Seguinte, ó, o destaque de quem agora? Botafogo, líder. O líder do Brasileirão. O líder! Passou muito tempo, o Botafogo ainda é o líder do Brasileiro. Não teve jogo? Tomei um susto agora. Achei que fosse breaking news aí, chamando. Cara, tem um Fortaleza e Inter essa semana aí que pode mudar isso, né? Verdade, o Fortaleza pode assumir a liderança. Isso aí. Ou não. Ou não. Fala do Botafogo, Rodrigo Brandão, manda aí. Fala aí, Canta. Boa tarde, meu parceiro. Um abraço pra você, pra Valeu, galera sintonizada no Papo de Craque, segunda edição. E depois de 6 dias de descanso, divertimento, sombra, água fresca, agora acabou a molezinha. Os jogadores do Botafogo se reapresentaram hoje nesse sol escaldante do Rio de Janeiro para dar início à preparação visando a partida contra o Corinthians, sábado no estádio Newton Santos. A apresentação que teve 3 caras novas, Vitinho, Adrielson e Alex Telles. O Alex Telles, inclusive, será apresentado à imprensa amanhã no estádio Newton Santos. A gente vai falar sobre isso, trazendo a palavra do Alex Telles, que falou com a imprensa no seu desembarque aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar também dessa semana livre de treinos da equipe e também de uma marca histórica que o Botafogo bateu essa semana. Daqui a pouco, aqui no Papo 2. Quero ficar deixando o microfone aberto. Quero ver que vazar alguma coisa aí no ar. Você viu que maneiro que o Botafogo fez pra anunciar o Alex Telles? Bomba Pet? Não. Tava onde o Cantarelli? Também rolou a história do Bomba Pet. Bomba Pet.
A gente já debateu Já isso falamos na semana sobre Mas isso. eu não tava aqui. Ué, Mas- problema seu. Eu não ué. tava aqui, eu ia muito lá. Isso foi quarta-feira, pô. Ah, do com o do Teles, Teles. tá. Do Teles. Já fomos. Já. Tem tempo. Bom lugar. Muitas histórias por lá. Eu não, Mandando tem um não. abraço pra Rony do Carmo. Sim. Grande Rony do Carmo. Isso aí, que é, né? Ministrava o espetáculo. Eu numa trabalhei ali do lado, né? É, na Bolsa, né? Não, eu não trabalhei na Bolsa. Tem uma outra casa ali também, onde você trabalhou. Não, eu trabalhei no prédio do governo do estado. Tá que ligado ali, uma pô. casa que tem ali? Não. Não? Tem o Teles, aí tem a igreja. Entendendo o e que vocês tem estão um- falando. Frente à Bolsa, não? Não sei do que vocês estão Também falando. no Marcelo. É, você Eu já acredita desisti. em alguma prática oracular, Vitor Costa? Eu acredito que a gente tem que falar do Botafogo. Eu já desisti de tentar explicar isso aqui nesse programa. Não, ele mandou muito bem. Ciência e astronomia. Astrologia é uma também é. prática oracular. Depende do que Botafogo. você vai falar. Depende. Brandão tá na linha. Tá não, cara. Ele ligou pra gente? Ligou. Fala, Rodrigo Brandão do Fogão, manda aí. Muito bem, Canta. Hora de falar do líder, né? Os jogadores do Botafogo se reapresentaram hoje ao técnico Arthur Jorge depois de 6 dias de folga. Quase uma semana onde eles puderam descansar, esfriar a cabeça, esquecer um pouco de futebol e pensar apenas na família, no descanso, no divertimento. Foram dias muito importantes para esse descanso mental dos jogadores. Agora, de volta aos trabalhos, eles terão 5 dias de preparação até o jogo contra o Corinthians. Pela 26ª rodada do Brasileirão, sábado as duas equipes se enfrentam no estádio Newton Santos. Uma partida que podemos ter até 3 estreias. Vitinho na lateral direita, Adrielson na zaga e o Alex Telles na lateral esquerda têm chances de estrear. Resta saber como será a semana desses 3 jogadores. O Vitinho e o Adrielson já foram anunciados, inclusive já concederam entrevista coletiva. O Alex Telles vai conceder essa entrevista amanhã. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Eles treinando bem durante a semana e se colocam à disposição do treinador para o jogo de sábado. E aí resta saber qual será a escolha do técnico Arthur Jorge. Será que ele vai manter Matheus Ponte, Alexander Barbosa e o Marçal, já que o Cuiabano está lesionado? Enfim, são questões que a gente vai tentar desvendar ao longo dessa semana. Falando no Alex Telles agora, ele desembarcou no Rio de Janeiro na sexta-feira à noite, falou com a imprensa que esteve presente no aeroporto Tom Jobim e nós vamos ouvir, claro, ele aqui no Papo de Craques. Em suas primeiras palavras como jogador do Botafogo, ele falou da satisfação, da alegria de estar voltando ao Brasil, de estar acertado com o Botafogo. Também falou como foi essa negociação com o John Textor. Vamos ouvi-lo. Estou muito feliz, muito entusiasmado, muito contente com tudo isso. Janela de transferência assim, também acontecem coisas muito rápidas, né? Confesso que tudo mudou muito rápido nas últimas semanas e a partir do momento em que tive a possibilidade de voltar ao Brasil, o Botafogo foi um clube que demonstrou interesse desde o início. Como tu falou, o clube que tem a história que tem, não pensei 2 vezes, então com certeza para mim estou muito feliz e é começar uma trajetória nova aqui no Brasil. Foi rápido, na verdade o John me ligou, conversou comigo, valorizou a minha família e estava querendo contar muito comigo, então me senti muito valorizado e também o projeto é um projeto muito ambicioso, não só desde o ano passado, mas esse ano que vem, então vem com muita ambição para vencer. Tá aí, portanto, o Alex Telles, último reforço anunciado pelo Botafogo. Ele será apresentado amanhã em coletiva na sala de imprensa do estádio Newton Santos. Essa coletiva vai acontecer na parte da tarde, ou seja, depois do treino que será realizado lá no Espaço Lunier. E aí ele mesmo vai poder dizer se está preparado, se está pronto para o jogo contra o Corinthians. Ele vinha jogando pelo Al Nassr antes de ser desligado, foi titular nos 4 primeiros jogos do time na temporada e depois que saiu vinha mantendo a forma física com um profissional. Então ele não deve ser problemas para o duelo diante do Corinthians no próximo domingo. Resta saber se ele será ou não titular na lateral esquerda. Valeu, Canta. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações do Fogão, Vitor Costa. O Vitinho já jogou essa temporada, né? Isso. Então fez uma pré-temporada, a tendência é que ele... Mas ele é mais um Vitinho, né? Mais um Vitinho, mas Vitinho. lateral direito Tem o a gente... Atlético Paranaense, tem o Vitinho que Tem era o do Vitinha. Flamengo. Tem o do Bragantino. Do Bragantino, exatamente. Lateral direito ainda não tinha visto, né? Lateral direito, Vitinho é o primeiro. É o primeiro, eu acho. Ele faz a lateral esquerda também. Faz, ele é ambidestro, né? É. Você é ambidestro? Sou. Não sou. Você é ruim com as duas? Não, Isso. eu sou destro. É destro? Eu sou canhoto. Não consigo fazer nada com a mão esquerda. Nada? Nada? Vai, Vitor Costa. É difícil. Vitinho, cara. Nem escovar o dente.
O Vitinho já até jogou nessa temporada, né? Lembrando que na Inglaterra a temporada começa no meio do ano, começa em agosto. Ele já jogou, já fez gol e tudo, então acho que ele chega pronto para ser titular, né? De todos os jogadores que chegaram, o que mais me preocupa é o Adrielson. O Adrielson, além de não ter jogado na temporada passada, ele estava embaixo, ele era um reserva. Sim. Fez 4, 5 partidas só desde que saiu do Botafogo. Então, esse é o que vai precisar de mais minutagem amistosa, de repente, né? Ou então em treinos mais próximos do que a gente imagina que seja um jogo, até recuperar essa condição, recuperar o ritmo de jogo. E o pior de tudo é que é justamente a posição mais carente, né? É verdade. Chegou o Alex Telles, o Botafogo tem o Cuiabano, se lesionou, mas está à disposição. O suposto. O Marçal e o Hugo. Então o Botafogo tem 3 laterais esquerdos. O Alex Telles deve ser titular, mas se acontecer alguma coisa, não vai acontecer, bater na madeira aqui, tem vários outros jogadores para essa posição. O Vitinho, obviamente chega para ser titular, Acertando a madeira. mas o Matheus Ponte... Pra não acontecer nada. Não, É superstição isso. Eu não acredito em superstição também não, mas a torcida do Botafogo acredita. eu não acredito. O Matheus Ponte... Torcedor do Botafogo mais supersticioso do Brasil. O Matheus Ponte deu conta do recado enquanto jogou. Então, de repente, eles vão revezar nesse primeiro momento. O Adrielson, ele é o reforço mais importante pro Botafogo nessa altura. Porque a tendência é que o Alexander Barbosa, pelo futebol que ele tem apresentado, continue como titular, mas zagueiro fica muito vulnerável para alguma suspensão, terceiro amarelo, expulsão, enfim. E aí o Adrielson virou o reserva imediato porque os outros zagueiros não são confiáveis. Então, espero que a comissão técnica saiba trabalhar, isso vai acontecer, né, para que o Adrielson entre quando estiver em condições e ganhe essa minutagem para lá na frente ele, de repente, ser útil em algum jogo importante. Bruno Ferreira aqui no YouTube. O Adrielson jogou o último jogo antes de fechar com o Botafogo, Vitória. Sim, Bruno, ele jogou 1 minuto na vitória por 4-3 sobre o Strasbourg. E antes desse jogo, ele disputou 3 partidas na última temporada. Strasbourg é aquela parada de joia. Sabe quem joga no Strasbourg? Andrei Santos, ex-Vasco. Ele jogou 3 partidas. Cristais Strasbourg, Antes desse jogo, o último jogo... Deixa eu falar sério aqui, só um pouquinho. Não faço ideia. O último jogo do Adrielson tinha sido em 4 de fevereiro contra o Olympique de Marselha, 4 minutos. Olympique de Marselha. E ele jogou 1 minuto contra o Le Havre. Esse nome aqui você vai ter que me ajudar. Ele jogou 45 contra esse time aqui, ó. Que time? Qual time? Muito difícil, cara. Bergerac Perigord. Bergerac Perigord. Deixa eu ver se eu conheço. Jogou 46 minutos e levou um cartão amarelo. Ou seja, o Adrielson não jogava lá, gente. Olha aqui. Todos esses jogos aqui, o Cantarelli tá vendo. Todos esses jogos que estão em cinza, ele tava no banco. E os jogos que estão em preto são jogos que ele jogou. Vamos explicar a Ele legenda, jogou também contra o Montpellier. Não jogou. Ele tava no banco contra o Montpellier. Então, o a Adrielson... legenda. Gente, o Adrielson não tava jogando. Ele jogou a Coupe Muito de claro. France. Coupe de France. E a Ligue 1. E a Ligue 1. Bergerac Perigord. É Ligue o quê? Bergerac Perigord. Não é assim, é Ligue 1. O Adrielson não tava jogando. Não dá pra considerar esses poucos minutos que ele teve lá no Lyon. Tem que soltar um. Ligue. Bom, como eu disse, teve figurinha nova aí nos treinos do Newton. Alex Telles fez o seu primeiro treino ali, a parte física, a bicicleta, tal, treinou com o restante do grupo. Outro cara que voltou, e já vai aparecer na tela pra vocês verem, é o Matheus Nascimento. Ele estava há muito tempo machucado, não tem ainda data certa para voltar, tá aí o Tiquinho, que jogou junto com o Alex Telles no Porto. O Matheus Nascimento não tem data para voltar ainda, mas já está treinando com os jogadores, a parte física, não sei se com bola, já voltou a treinar com bola, mas é um cara que tem potencial, a gente sabe o potencial que ele tem. No jogo que se machucou, ele entrou como titular, o Tiquinho foi no banco, ele vinha bem, jogando bem naquele jogo, com o Atlético Mineiro, se não me engano, ou, agora não lembro, não, foi contra o Galo, não, foi antes, não sei se foi contra o Criciúma, contra o Juventude, não sei, não lembro agora certinho qual foi o jogo, mas ele vinha bem no começo do jogo, até se machucar. Mas eu acho que o Arthur Jorge tem capacidade de conseguir tirar o bom do garoto, para ele poder, mais pra frente, ser vendido por um bom valor, e aí encher os cofres do Botafogo, para eles poderem fazer boas receitas e escalonar esse nosso faturamento ano após ano. O Alex Telles é um cara que eu conto que ele vai... Só saem notícias desses dias que a diretoria, a comissão técnica se espantou com o bom físico do Alex Telles e acho que ele pode voltar já estrear pelo Botafogo muito antes do esperado. Então é um cara que eu acho que vai fazer muita diferença, cara. Eu acho que o Cuiabano machucado,
Ele já vai entrar para jogar logo direto. E ele é um cara que é mais ofensivo que o Cuiabano e defende muito melhor. Então, ele vai dar um salto de qualidade absurdo ao Botafogo. Eu tenho plena certeza, convicção de que, cara, ele e Vitinho vão entrar e, assim como, você não deve lembrar, mas eu sempre falo isso da importância dos laterais no elenco. Você lembra do Flamengo de 2019? Eles tinham ali, tipo, acho que era o René e o Rodinei. Quando chegou o Rafinha e chegou o Felipe Luiz, cara, mesmo o Jesus já estava antes, tá? Chegou o Rafinha e o Felipe Luiz, o time fez isso, ó. A escala foi absurdamente vertiginosa. Absurdamente assustadora como foi a escalada para o alto do Flamengo naquele ano. Porque é raro no Brasil laterais de qualidade. Quando você tem 2 de qualidade, você decola. O Botafogo tem 2 bons laterais, mas muito jovens, que é o Matheus Ponte e o Cuiabano. O Vitinho é um pouco menos jovem que o Matheus Ponte e tem experiência europeia já. Jogou na Bélgica, na Inglaterra. E o Alex Telles nem se fala, seleção brasileira, Copa do Mundo, jogou na Itália, jogou em Portugal, jogou na Inglaterra, jogou na Arábia, nos 4 cantos do mundo, na Turquia. Isso vai elevar muito o nível de qualidade do Botafogo, cara. Então, temos aí um Botafogo que, sem sombra de dúvida, vai fazer um segundo turno. Tá fazendo já, muito bom, mas um segundo turno muito melhor do que foi o primeiro. Pra gente reverter o quadro do ano passado e fazer aquela escalada na vertical, para nem diagonal, na vertical, para encerrar esse ano com, se Deus quiser, 2 títulos aí. Mas um é muito bom, muito bem-vindo já. Mas eu acho que dá pra pescar os 2, cara. Dá pra pescar. Cabe o botafoguense largar o pessimismo e agora ser otimista. Cabe 2 títulos esse ano. Bom, espero ter gostado do vídeo, cara. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Como eu falei na abertura, cara, menos de 10% das pessoas que assistem o vídeo dão um like. Pô, like é de graça, cara. Ajuda muito aqui a você mostrar para a plataforma, para o algoritmo do YouTube, que esse conteúdo é bom. Sendo bom, o YouTube mostra mais pessoas recebendo, vão clicar, vão assistir. E essa gangorra, esse efeito cascata, essa roda gigante vai seguindo e vai gerando mais força para o canal. E não só isso. Mais ou menos 11 ou 12% das pessoas que assistem o vídeo são inscritas. Ou seja, 80 e tantas por cento, quase 90% não são inscritas. Você que está assistindo, a grande chance de você estar assistindo não ser inscrito. Então, pô, dá aqui o seu cliquezinho no inscrever e se inscreve para você receber todos os seus conteúdos diretamente de casa aí, ó. Aperta o sininho também, que apertando o sininho, quando tiver um post novo, vai notificar no seu celular, vai notificar no seu e-mail e vai chegar, você vai poder clicar e vir direto para cá para assistir o vídeo. Eu sou o Rafael, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal. Notícia do Fogão, a casa de quem quer se manter bem informado sobre o Glorioso. Eu sou o Rafael, vou por aqui. Até o próximo vídeo.